nesse momento, para falar em nome do Instituto Carlos Ediva Pinho, convidamos a senhora professora Lala Brum, presidente do Instituto Carlos Ediva Pinho e anfitriã do evento. Nesta ocasião, acontecerão os atos solenes de entrega da medalha 9 de julho para a médica doutora Andréa Pereira Picarelli e para o professor doutor Fábio Fresati. Essa medalha ela foi oficializada pelo Decreto Estadual 59.909 e é destinada a agraciar aqueles que reconhecidamente desempenharam relevante papel profissional, social, nas suas áreas de competências. Honraria que é acunhada com o quadro da professora emérita Diva Benevides Pinho. Professora Lá. Autoridades, professores homenageados, convidados, boa noite. Bem, o Instituto Carlos Ediva Pinho, nessa comemoração, sente-se honrado e, antes de qualquer coisa, nostálgico, porque esse espaço lembra muito a professora Diva, que acompanhou cada pedacinho daqui, né? Ela desejou muito, gostou muito, fez questão de ter os lustres que nós temos na nossa sede. Isso ficou guardado porque ela disse que não abriria as portas se os lustres não estivessem aí. Bem, dando sequência à nossa homenagem, eu vou falar um pouco da professora doutora Andréa Arvai Pereira Picarelli. A doutora vem de uma família de médicos e um dia, em uma conversa informal, eu soube que são mais de 20 médicos. Ela é filha de um casal de médicos e por aí vai. Agregados também. Então, é uma família que valoriza extremamente a saúde. É neta do professor Vladimir Pereira, que é professor dessa universidade na área da educação, amigo da professora Diva. Então, ela tem raízes aqui na nossa fé também. A sua dedicação é exemplar, desde os primeiros passos, quando acompanhava seu pai, Dr. Vladimir Pereira, pneumo do Hospital Sírio-Libanês, como uma atenta observadora. Doutora Andréa graduou-se na Unesp em 1998, fez residência na mesma faculdade, conheceu seu esposo nessa época, e na sequência ela especializou-se em pneumologia e em medicina do sono na Universidade Federal de São Paulo. Participou e participa de diversos congressos internacionais, entre eles congressos em São Francisco, São Diego, Toronto, Nova Orleans, Orlando, Paris e Madrid, sempre focando sua especialidade, que é a pneumologia. Participou de simpósios, evento de câncer do pulmão, avanços e controvérsias, pulmão no contexto oncológico, tratamento com CPAP, apneia do sono. É autora no livro Paciente, Crítico, Diagnóstico e Tratamento, do Hospital Sírio-Libanês. É membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, membro da American Thoracic, membro da American College e membro da European Respiratory Society. Mas, além da vida acadêmica, o que torna uma agraciada pela medalha 9 de julho é sua incansável dedicação, principalmente no período pandêmico. Como uma visionária, a doutora Andréa esteve durante sua vida se preparando para esse período que foi um dos mais difíceis em que o mundo viveu. A doutora Andréa, nosso agradecimento, nossa homenagem em nome do Instituto Carlos Ediva Pinho. O casal Carlos Ediva Pinho sempre confiou na Andréa, desde que ela iniciou como médica. E isso nos faz ter ainda um carinho mais especial. Isso eu preparei para dizer sobre a doutora Andréa e disse para o Guilherme examinar para mim se estava bom. Ele falou, falta falar do principal, que ela era médica do Carlos e da Diva Pinho. E eu falei, será que eu devia dizer? Porque daí vai parecer que eu estou falando de uma médica e eu estou falando de uma profissional muitíssimo séria e dedicada. Mas realmente ser médico do Carlos e da Diva faz o diferencial.
eles eram extremamente exigentes. E agora eu quero lembrar com afetividade que eu ia às consultas junto com o Carlos, e ele dizia para mim assim: eu fico tão encantado, a Andréa anota tudo que eu falo, ela presta atenção em cada palavra, ela não deixa de considerar absolutamente nada do que eu digo. Isso me torna uma pessoa tão importante quando eu estou com ela. Então o Carlos tocou exatamente num ponto importantíssimo. A Andréa é uma médica que olha para o paciente, escuta o paciente. Isto não tem título que eu possa dizer que trará esta realidade para a gente, né? E a professora Diva, que considerava extremamente a dedicação dela como médica. Então, eu só posso dizer com o coração. Eu só posso dar e fazer essa homenagem em nome do Instituto Carlos de Diva Pinho, deixando a parte emocional também contar bastante. E aí eu concordo com o que o Guilherme disse. Não dizer que ela fez com que Carlos e Diva vivessem tantos anos ao nosso lado seria deixar de dizer uma parte muito importante. Você tornou possível tudo isso acontecer no Instituto porque você os tornou saudáveis e vivos. Isso é muito importante para todos nós. Foram longevos e com saúde, isso que foi muito importante. Então, eu tenho que agradecer muitíssimo essa dedicação pelos padrinhos, nossos padrinhos, e pelos profissionais que foram Carlos e Diva Pinho. Eu vou agora falar da Andréa, mas também vou aproveitar o espaço, que depois o Guilherme pega o microfone e não me deixa mais dizer. O Fábio também, apesar de não ser eu que vou dizer dos seus títulos, eu quero deixar também muito destacado o carinho que você teve pelo casal e pela família Pinho. Em nome da Marimília, da Vidita, você acompanhou toda uma história também. Então essa medalha, ela tem um valor importante, porque ela, para quem conheceu a Diva, eu acho que o valor ainda é muito maior, porque nessa medalha vai cunhado um quadro pintado por ela. E ela que idealizou essa premiação. Então agora eu passo de novo ao Guilherme, que eu não sei aqui a sequência que a gente tem que tomar. Agora você entrega a medalha. Então, a professora Lara entregará a medalha para a doutora Andréa, aqui para a gente nesse exato momento. Salve de palmas. Doutora Andréa, por favor. Boa noite a todos. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje e agradeço ao Instituto Carlos e Diva Pinho, representado pela figura da professora Lara, por receber essa medalha e o que significa essa medalha para mim. Como ela disse, ser médico está no DNA da minha família, desde a geração dos meus tios-avós. E eu acho que eu decidi ser médica quando eu estava na barriga da minha mãe, mas o percurso foi longo. Eu me formei em 98, como a Lara disse, eu fiquei 9 anos na Unesp, em Botucatu, depois eu vim para a Unifesp, onde eu fiz pneumologia e distúrbios do sono, e há 2 anos eu fiz pós-graduação em geriatria no Hospital Sírio-Libanês. Mas eu sempre tive uma visão romântica da medicina. Eu sempre acreditei na medicina como arte, a arte de cuidar dos pacientes. Então eu decidi fazer uma carreira puramente assistencial, e isso me dá muito prazer. Só que essa era uma situação que a professora Diva tentava ferozmente mudar.
Ela, todas as vezes que ela me via, ela insistia muito que eu fizesse carreira acadêmica, e quando ela não tinha mais argumento, ela usava que eu tinha que acompanhar a carreira do meu marido, que também é professor da USP na Faculdade de Medicina. Mas eu fui bastante resistente e persistente. E após 24 anos de formada, eu consigo fazer a medicina na qual eu acredito. Mas infelizmente isso está mudando nos dias de hoje. Eu sou uma pessoa muito afortunada, não só por ter conhecido, mas por ter convivido com o professor Carlos e com a professora Diva, quem eu carinhosamente chamava de tio Carlos e tia Diva. Eu ouso dizer até que eles foram uma herança que eu recebi, né? Eles entraram na minha vida primeiro pela amizade deles com o meu avô, que foi professor da FEA, e depois pela amizade com os meus pais, antes mesmo de eu ter nascido. E foi com muito orgulho que eu passei do posto de sobrinha para o posto de médica. Afinal de contas, eles eram pacientes muito ilustres e eles tinham como médico um professor, um mentor, o meu exemplo, meu pai, Vladimir Pereira. E eles, como a Lara disse, eram pacientes extremamente exigentes, mas eles ao mesmo tempo eram dedicados. Eu, como pneumologista, eu preciso avaliar o fôlego dos pacientes durante o meu exame físico, e eu faço isso usando um exame de sopro. E o tio Carlos ficava tão injuriado com os resultados que ele tinha, que ele resolveu ter aula de gaita, para ver se ele conseguia melhorar o desempenho. Mas no fundo das contas não adiantou muito. Bom, foram 15 anos que formamos um time. A gente viveu muitas alegrias e, infelizmente, algumas tristezas. E para mim é assim, um presente muito caro e querido ter tido a confiança dessa dupla, né? E é com muito orgulho, com muita satisfação que eu posso dizer para todo mundo hoje que eu fui médica do professor Carlos e da professora Diva. Obrigada.